Questão 4. Dado o gráfico a seguir, que corresponde às substâncias água, amônia, metano, H2S, enfim, essas substâncias todas aí dá esse gráfico aqui, né? E aí acho que a gente vai ter um trabalhinho, né? Porque as moléculas aqui basicamente representam cada um desses pontos. Mas vamos lá. Julgue os itens. 1, na ordem de X a W, corresponde respectivamente a CH4, H2S, PH3 e SNH4. Então ele falou que o primeiro aqui, ó, de X até W, eu colocaria CH4 aqui, depois H2S, depois PH3, depois SNH4. Vamos lá aqui para o seguinte. Primeiro, se a gente for analisar o CH4, ele é apolar, tá? E o H2S é um composto polar, por exemplo. Então, se o CH4 é apolar e o H2S é polar, o H2S teria que ter uma temperatura de ebulição maior do que o CH4. Então, não faz sentido o CH4, que ele colocou como sendo esse primeiro aqui, ser o que tem maior temperatura de ebulição entre todos esses quatro aqui. Então, ele falou que o CH4 teria a maior temperatura de ebulição. Primeiro, ele faz interação do tipo de polo induzido. Segundo, ele tem a menor massa molar desse aqui. É só a gente calcular aí. Tá? A massa molar dele é 16. Então, a primeira aqui estaria errado, né? Vamos escrever aqui, então. Errado. A 2 aqui, né? Item 1. 2 na ordem de X a W corresponde respectivamente a NH3, PH3, ASH3 e SBH3. Opa, agora a gente tem uma coisa diferente aqui, ó. Ele chegou e falou que nessa situação aqui eu tenho NH3. Aqui, nessa outra bolinha aqui, nesse pontinho aqui, a gente teria o PH3. Aqui, nesse outro ponto, o ASH3. E nesse último ponto, o SBH3. Perfeito. Vamos analisar aqui a seguinte situação. Olhando em termos de massa molar, eu tenho uma massa molar aqui crescente, tá? O nitrogênio tem massa molar 14, mais 3 dos hidrogênios aqui, né? Dá 17. O pH3, então deixa eu já anotar aqui, 17U. O pH3, o fósforo é 31, mais 3 daria 34. E se a gente for observando na tabela periódica, a gente vai observar que o arsênio, que é o posterior a esse aqui, né? O antimônio, que é o SB, ele possui o quê? Possui massa molar superior a esses aqui, tá? A amônia e ao pH3. Tá, professor, mas o que isso tem a ver? Vamos pensar aqui no seguinte. Teoricamente, a massa molar, sempre que a massa molar subir, a temperatura de ebulição vai acompanhar esse aumento de massa. Só que, como a gente está falando do NH3, que é a amônia, né? Ele faz que tipo de interação? Ligação de hidrogênio, tá? Então, a amônia faz ligação de hidrogênio. Enquanto todos esses outros aqui, todos esses, vão fazer que tipo de interação? Interação do tipo de polo permanente. Porque todos eles são polares, porque eles possuem geometria piramidal, tá? Eles são da mesma família, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, eles são da mesma família, então eles vão ter a geometria parecida, sobra um par de elétrons, consequentemente ele vai ser polar, todos esses aqui vão ser polares, e aí a interação vai ser de polo permanente. Então, como eu tenho ligação de hidrogênio, ela vai disparar e vai ser uma das maiores, né? Mesmo tendo uma diferença de massa molar gritante aqui, por exemplo, no antimônio, mas está vendo que o antimônio em relação à amônia tem mais ou menos a massa molar próxima. E se a gente... massa molar não, perdão. A temperatura de ebulição próxima. E se a gente for olhar do pH3, ASH3, SBH3, que são os que fazem interação de polo permanente, à medida que a massa molar aumenta, a temperatura de ebulição aumenta. Então, ok, correto. Vamos olhar aqui. Eita. Então, item 1 tá certo. Item 2. 3 na ordem X a W corresponde respectivamente a CH4, SH4, GH4, SNH4. Aqui faz sentido também. Por quê?
Quando eu pego o CH4, SI... Ave Maria, pera. SiH4, SiH4, GeH4, H4 e o SNH4, que foi o que ele falou aqui, a gente vai ter o quê? Justamente a ordem aqui que vai variando de acordo com a temperatura de... A ordem que vai... Opa! A ordem que vai acompanhando a massa molar deles, porque todos esses compostos aqui, eles têm interação do tipo dipolo induzido, tá? Porque todos eles são apolares, eles pertencem à mesma família, e se eles pertencem à mesma família, eles todos vão ter a geometria tetraédrica, porque está ligado sempre a 4 hidrogênios, então os hidrogênios vão puxar os vetores, né, para o mesmo lado e tudo mais, então vão se anular os vetores, essas moléculas são apolares, consequentemente o tipo de interação que tem aqui é do tipo dipolo induzido. Se eu tenho interação de polo induzido, o que vai prevalecer? Vai prevalecer, no caso, a massa molar. E se a gente for olhar aqui, a massa molar do metano é 16. Do silício com H4 vai ser um pouco maior. Se não me engano, o silício é 28. Mais 4 daria 32. O germânio é um pouco maior. Então vai aumentando a massa molar, então vai aumentando a temperatura de ebulição. E faz sentido ser esses aqui, porque quando a gente compara esses que fazem dipolo induzido com esses que fazem dipolo permanente ou ligação de hidrogênio, eles vão ter uma temperatura de ebulição superior a esses aqui de baixo, tá? Então, o segundo item aqui estaria correto. Terceiro item. Em X, as substâncias existentes de 1 a 3 são água, NH3 e CH4. Opa, ele falou que essa molécula aqui, ó, é a molécula de água. E faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque a água, ela possui massa molar, ó, 18U, tá? O tipo de interação que ela faz é uma interação do tipo ligação de hidrogênio, assim como a amônia, porque ela tem o oxigênio ligado ao hidrogênio. E se a gente for olhar em X, a ordem seria água, amônia e CH4. Faz todo sentido, porque a água ela faz 4 ligações de hidrogênio na molécula. 2 com cada par de elétron de oxigênio que está sobrando e 2 com os hidrogênios que estão lá. Então, na molécula, uma molécula de água só fazem 4 ligações de hidrogênio, enquanto uma molécula de amônia vai fazer só 2 ligações de hidrogênio. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? A amônia tem uma massa molar menor e faz o mesmo tipo de interação, sendo que a água ainda faz mais interações que a amônia. Então, a água vai ter uma temperatura de ebulição bem superior à da amônia, e a amônia, como faz ligação de hidrogênio, a água também faz ligação de hidrogênio, e o CH4 também... Opa, o CH4 faz interação de polo induzido, consequentemente, ele vai ter a menor temperatura de ebulição aqui identificada, tá? Perfeito. Então, esse item aqui também está correto. Item 4. Em W, as substâncias existentes de 1 a 3 são SNH4, SBH3 e H2TE. Então, ó, em W, de 1 a 3, as substâncias são SNH4, SBH3, H2TE. Opa! O H2TE, ele está aqui, ó. Tá? Ele é polar, então ele vai fazer interação do tipo dipolo permanente, tá? E ele tem uma massa molar superior à do SBH3. Na verdade, a massa é um pouco próxima, mas ainda assim, se a gente for analisar aqui esses dois, o que vai acontecer? O telúrio, ele vai ter uma diferença de polaridade muito maior, tá? Porque o telúrio, ele seria mais eletronegativo, ele está mais próximo do flúor na tabela periódica do que o antimônio, que é o SB. Então, consequentemente, ele teria uma temperatura de ebulição maior do que o antimônio, e o antimônio vai ter uma temperatura de ebulição maior do que o SNH4, justamente porque ele faz interação do tipo de polo induzido. Então, essa aqui, ó, tá na ordem errada. A ordem seria de baixo para cima, né? Então, esse aqui, item seria errado.
Vamos lá voltar aqui e só completar essa ordem aqui. Essa ordem seria o seguinte. H2S e H2TE. Tá? Então, esse gráfico aqui, completinho, seria justamente esse aqui, ó. Seria essa situação que a gente está identificando aqui. Que eu tenho a água como ligação de hidrogênio, a interação mais forte que possui. Aí, quando você vai para o H2S, eu tenho o enxofre aqui, eles, tanto H2S quanto H2TE, quanto H2... Opa! H2SS aqui. Quanto H2SE, quanto H2TE vão fazer interação do tipo de polo permanente, consequentemente, quanto maior a massa molar, maior vai ser a interação. Já a água ela vai ganhar dessas interações por ter ligação de hidrogênio. Isso acontece também na coluna de baixo aqui. A amônia faz ligação de hidrogênio, então vai ganhar de todos esses outros. E o que tem de polo induzido vai ficar lá para trás, lá com menor temperatura de ebulição. Perfeito?